Olá, bom dia a todos. Na aula de hoje, nós vamos analisar a estabilidade de sistemas dinâmicos, identificando como um sistema pode ser instável ou estável, dependendo das características físicas do processo que vão impactar no modelo matemático do sistema a ser considerado. Vamos fazer algumas simulações matemáticas no MATLAB e também, no final da aula, vamos analisar o critério de Routh, que é utilizado para análise de estabilidade em sistemas modelados no domínio da frequência. Então, primeiramente, nós precisamos definir o que é um sistema estável. Para um sistema ser estável, toda entrada deste sistema que seja limitada, ou seja, ela tem um limite máximo de atuação, ela vai gerar na saída desse sistema um sinal limitado, ou seja, ele não vai divergir. Matematicamente, se eu, por exemplo, tenho uma entrada num degrau, um degrau unitário, ou um seno, ou o que for, essas são entradas limitadas dentro de um processo, a saída ela não pode divergir, ou seja, ela tem que ter um limite superior ou inferior. Então, como determinar neste cenário se um sistema ele é estável? Vamos primeiramente tomar como exemplo um sistema em malha fechada com a seguinte representação. Então eu tenho aqui um sistema em malha fechada com G de S, entrada R de S e saída C de S, uma realimentação unitária. Então nós precisamos calcular aqui a função de transferência em malha fechada, que vai ser igual a G de S sobre 1 mais G de S. Vamos fazer no primeiro exemplo, onde G de S seria igual a 3 sobre S, S mais 1, S mais 2. Vamos pegar como exemplo essa função de transferência de terceira ordem aqui no denominador. Se formos calcular a função de transferência em malha fechada, substituindo o G de S aqui em cima, nós obtemos a seguinte expressão. Fica 3 sobre S, S mais 1, S mais 2, mais 3. Então aqui fica como exercício vocês fazerem este cálculo matemático. E agora vamos fazer um segundo exemplo, onde vamos utilizar uma outra função de transferência de S, sendo ao invés de ser 3 no numerador, vamos colocar 7. Podemos fazer somente uma troca aqui em cima, 3 para 7 no exemplo número 2. E aqui a conta ela vai ser a mesma, então se formos desenvolver matematicamente essa função de transferência em malha fechada, nós vamos obter 7 no numerador e aqui nós vamos ter o 7 somando todo este polinômio em S. Então aqui nós obtivemos duas funções de transferência em malha fechada. A primeira 3 sobre S, S mais 1, S mais 2 mais 3. E a segunda 7 sobre S, S mais 1, S mais 2 mais 7. O que nós vamos fazer agora com essas duas funções de transferência é calcular as raízes do denominador de cada uma delas, ou seja, os polos das funções de transferência. Então, se nós calcularmos as raízes do denominador em cada uma dessas funções, nós vamos obter o seguinte resultado. Então, para o primeiro caso, nós temos três polos, obviamente porque é um sistema de ordem 3, com uma raiz real, menos 2,67, e a outra aqui, menos 0,16, mais ou menos 1,05J. Então, aqui eu tenho um par de raízes complexas. Então, par de raízes complexas é um par conjugado. Então, aqui eu tenho a mesma parte real com mais ou menos a parte imaginária. E na segunda função, eu tenho uma raiz real, menos 3,09, e também uma raiz complexa, 0,04, mais ou menos 1,5J. As três raízes aqui. Então, agora, o que nós vamos fazer é plotar a resposta deste sistema C de S se eu colocar uma entrada limitada aqui em R de S. Aqui eu vou colocar um sinal de teste muito usado em sistema de controle, é o degrau unitário. Então ele vem em 0 e no tempo aqui igual a 0 ele vai para 1. Este degrau unitário, transformado do degrau unitário, ele é 1 sobre S, mas aqui eu vou utilizar o MATLAB para fazer esta manipulação. Vamos representar esta função no MATLAB e, dado uma entrada limitada, 1 sobre S, nesses dois casos, tanto para a primeira função de transferência quanto para a segunda, com essas características desses polos, e ver o que iremos obter na saída C de T. Né? Quando nós vamos plotar, C de S ele vai ser um C no tempo. Então vamos agora ao MATLAB para ver como que isso vai se comportar. Então aqui nós temos um script em MATLAB para fazer esta simulação. Eu vou inicialmente definir as funções de transferência. Eu sugiro que depois vocês vejam aqui, façam, reproduzam este
exemplo como script do MATLAB para ver como é que funciona a função ZPK e feedback e a função step. São as funções que nós vamos utilizar para fazer essa simulação. Então aqui, primeiramente, eu vou definir a minha função de transferência usando 0 polos e ganhos, G1 e G2, com 3 e com 7 no ganho. Depois eu vou calcular a minha função de transferência em malha fechada, um feedback em G1 e um feedback em G2, a função que faz a malha fechada para mim naquele sistema. E depois eu quero plotar a resposta ao degrau unitário, que é aquele sinal que eu mostrei para vocês no último slide. Então nós vamos executar e ver o resultado deste script. Então, ao ser executado, nós temos aqui as duas respostas para o degrau unitário. Esta para FTM-F1 e esta para FTM-F2. Então, reparem que aqui eu vou entrar com o degrau unitário 1 e o sistema ele vai o quê? Que ele está convergindo, ele está limitado na sua saída, ele não está divergindo na saída desse sistema. Então aqui eu tenho uma configuração, eu tenho um sistema estável para FTM-F1, tá? Para a função de transferência em malha fechada no primeiro caso. Agora, no segundo caso, reparem que mesmo com a entrada em degrau unitário, o que acontece com o meu sistema? Ele diverge. Eu estou aqui com 2 a 10 a 26, tá? Então aqui não consigo nem ver o pontilhado do 1, né? O sistema aqui ele diverge no segundo caso. Então nós precisamos entender por que isso acontece. Porque no primeiro caso eu tenho um sistema estável, entrada limitada, saída limitada, e no segundo somente modificando o numerador da função, o que isso representa na malha fechada. Por que isso acontece? É o que nós iremos ver agora. Então este é o primeiro exemplo com a função de transferência com o numerador em 3. Eu tenho este sistema em malha fechada com entrada em degrau e eu tenho uma estabilidade nesse sistema, um sistema estável. Então agora nós vamos representar no plano complexo os polos em malha fechada desse sistema. Então nós calculamos lá 3 raízes deste sistema com menos 2,67 e um par de raízes complexas aqui, né, com a parte real negativa e de um par complexo à esquerda do plano complexo. Então aqui eu tenho a parte, o eixo real, e aqui eu tenho o eixo complexo e a representação desses 3 polos. Já neste segundo caso, eu tenho uma entrada limitada e minha saída ela diverge. Eu tenho aqui agora o caso com o numerador com 7. O ganho aqui é 7. Se nós formos analisar plano complexo de alocação destes polos em malha fechada, nós temos esta configuração. Uma parte real, menos 3,087, e um par de raízes complexas, só que desta vez no lado direito do plano complexo. Então, qual a diferença entre esta configuração que é instável dos polos, desta configuração onde eu tenho um sistema estável? Então, o que nós podemos perceber é que entre esta situação instável e esta situação estável, a posição dos polos no plano complexo importa, e muito. Ou seja, quando eu tenho polos com parte real positiva, eu tenho um sistema instável. Se eu tenho polos que estão totalmente do lado esquerdo do plano complexo, como é neste caso, eu tenho um sistema estável. Isto porque este menos aqui da solução, ele é muito importante, pois se a gente for fazer uma analogia muito simples em relação à transformada de Laplace, né, de 1 sobre S mais A, por exemplo, nós temos uma exponencial que ela vai crescer ou decrescer em função desta parte real. Então, se eu tiver um polo com uma parte real positiva, ele vai contribuir com uma exponencial crescente. Ao passo que se eu tiver uma condição de um polo com uma raiz negativa, ele vai contribuir com uma exponencial decrescente, indo para uma condição de estabilidade. É uma definição bastante importante em sistemas de controle, que diz que para que um sistema seja estável, todos os polos em malha fechada devem estar à esquerda do semiplano complexo, ou seja, todos os polos devem ter parte real negativa.
basta eu ter somente um polo com parte real positiva para o sistema se tornar instável. Então, se eu tiver um sistema aqui, vamos supor, de ordem 6, por exemplo, que eu vou ter 6 polos, os 6 polos devem ter parte real negativa para uma condição de estabilidade. Basta um polo desses 6, por exemplo, estar na parte positiva para o sistema divergir e se tornar instável. Então agora nós vamos ver uma outra forma de determinar a estabilidade de um sistema dinâmico, utilizando o critério de estabilidade de Root. Este critério permite determinar o número de polos em malha fechada que se situam no semiplano direito do plano S. Ou seja, com este resultado, eu sei se o sistema é instável ou estável. Por quê? Se este número de polos for acima de 0, né, se for pelo menos 1, o sistema já vai ser instável, porque o semiplano direito é um semiplano instável no plano S, no plano complexo. Então, para este sistema, não tem necessidade de calcular os polos, né, nem a necessidade de fatorar o polinômio. A gente só precisa escrever o polinômio em S na seguinte forma, né? Na potência decrescente em S com os coeficientes multiplicando em S. Uma vez que o sistema está escrito desta forma, nós procedemos com a montagem da tabela de Root que nós vamos ver agora. Então, primeiramente, vamos ver aqui um exemplo utilizando um polinômio de grau 4, tá? Um S a quarta, sendo que d de S é o denominador da função de transferência. Então, aqui eu tenho a função de transferência com o numerador e o denominador é dado por um polinômio de quarta ordem. Então, como que a gente monta a tabela de Root? Tá? Para definir o critério que vai nos balizar se o sistema é estável ou instável em malha fechada. Então, nesta primeira coluna, eu vou representar os termos em S, partindo do grau maior, que é o 4, até o menor, que é 0. Então, eu tenho aqui uma coluna, S a quarta, S a terceira, S a quadrado, S elevado a 1 e S a 0, de acordo com o meu denominador. E aqui, na minha direita, eu vou alternar as colunas em função dos coeficientes sendo par ou ímpar. Então, o primeiro elemento que eu vou colocar aqui vai ser o primeiro elemento A4. O segundo elemento vai ser abaixo da terceira potência, A3. Agora, o A2 eu volto para o A4. Então, eu monto essa primeira coluna. Então, o segundo coeficiente ele volta aqui para cima, A2. O quarto coeficiente eu já desço para cá, A1. O quinto coeficiente é o A0, que é o termo independente, ele volta aqui para cima, A0. E por último, como não tenho mais nada, nenhum coeficiente, eu finalizo aqui com 0. A ideia é, a partir desta configuração inicial, preencher os demais campos aqui embaixo, principalmente levando em consideração a primeira coluna, que vai ser importante para a definição do critério. Então, como que a gente faz a montagem desta tabela? Ela parece um pouco complicada, mas ela é muito simples de ser feita, uma vez que você pega a prática de montar os termos, que é um cálculo matricial muito simples de determinantes. Então, o primeiro termo que vai vir aqui em S2, como é que ele é calculado? Ele é calculado a partir do determinante feito entre a primeira coluna com a coluna subsequente. Então, aqui eu tenho um determinante A4, A3, A2 e A1, menos, dividido sempre pelo primeiro elemento acima da linha considerada. Então, repare que para todos os casos eu estou dividindo por A3. Então, como é que fica este determinante? A4, A3, A2, A1 para este elemento. Para este elemento, como é que ficaria a montagem do determinante? Ficaria sempre a primeira coluna, A4, A3, com a coluna subsequente na que eu estou, que vai ser A0 e 0. Então, tem A4, A3, A0 e 0. Sinal de menos sempre, divido pelo coeficiente A3. Então, isso aqui vai me dar o coeficiente B2. E aqui, por último, eu tenho A4, A3, que é sempre a primeira coluna, com a coluna subsequente, que é 0 e 0. Eu não tenho nada aqui, depois eu completo com 0. Divido por A3, esse determinante vai me dar 0.
Então pronto, eu tive os três coeficientes, B1, B2 e B0, e agora vamos calcular da mesma forma que embaixo. Reparem que aqui eu vou ter meu determinante sendo A3B1, A1B2. Negativo dividido por B1. B1 vai dividir todos os elementos. Neste caso eu vou ter o quê? A3B1, 0 e 0, que vai dar 0. E aqui eu tenho A3B1, 0 e 0, que vai dar 0 também. E agora a última linha, eu vou ter menos o determinante B1, C1, a primeira coluna, com a coluna subsequente, B2 e 0. Divido por o elemento que está acima, C1. C1 vai dividir todos os determinantes aqui desta linha. Aqui é a mesma coisa, eu vou ter B1, C1, do lado de cá 0, 0, e aqui B1, C1, 0, 0. Então aqui eu vou ter na primeira coluna os coeficientes A4, A3, B1 resultante desta operação, C1 resultante desta operação e D1 resultante desta operação. O critério diz o seguinte: o número de raízes do polinômio que se situam no semiplano direito é igual ao número de mudanças de sinal desta primeira coluna. Ou seja, se eu tenho uma mudança de sinal, se esse A4 é positivo, esse A3 é positivo e este B1, por exemplo, é negativo, eu já tenho uma mudança de sinal. E essa uma mudança de sinal vai me caracterizar como uma raiz que vai se situar no semiplano direito em malha fechada, ou seja, basta uma mudança de sinal para que o sistema seja instável. Quanto mais mudanças eu tiver, mais raízes no semiplano direito eu vou ter, então o sistema vai continuar sendo estável. Então basta uma mudança de sinal para detectar uma instabilidade nesse sistema em malha fechada. Então, resumindo, utilizando o critério de estabilidade de Root, para que um sistema seja estável, não deve haver mudanças de sinal na primeira coluna da tabela. Quando se montar a tabela, para analisar a condição de estabilidade, nós temos que garantir que não tenha mudança de sinal na primeira coluna. Então, se os coeficientes são positivos, então todos os coeficientes resultantes da tabela eles devem ser positivos para manter a estabilidade do sistema em malha fechada. Vou fazer aqui um exemplo muito rápido de construir uma tabela de Root para esse sistema aqui abaixo. Aqui eu tenho 1000 sobre S mais 2, S mais 3, S mais 5. Então nós precisamos aqui obter a tabela de Root e ver se esse sistema ele vai ser estável ou instável em malha fechada. Primeiramente nós precisamos realizar a multiplicação para chegarmos naquela definição principal, né, do denominador. Ou seja, ele tem que estar aqui sempre no polinômio na ordem maior, que vai ficar S ao cubo, que é o que nós iremos fazer agora. Bom, está aqui o exemplo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a relação C de S sobre R de S, ou seja, um diagrama de blocos que tenha R de S na entrada, numerador de S e um denominador de S para a saída C de S. Então o resultado desta operação vai ser G sobre 1 mais G. Nós teremos 1000 sobre S mais 2, que multiplica S mais 3, que multiplica S mais 5, mais 1000. Então agora nós precisamos fazer a multiplicação destes produtos para chegar no polinômio de ordem 3. Então nós chegamos na expressão 1000 S ao cubo mais 10S ao quadrado mais 31S mais 1030. Então agora nós vamos montar a tabela de Root a partir do grau mais alto do polinômio S. Então vamos colocar S ao cubo, S ao quadrado, S elevado à primeira e S a zero. E vamos preencher agora os coeficientes, partindo da ordem mais elevada, que é S ao cubo. Então eu tenho 1, depois eu tenho 10 em S ao quadrado, depois eu tenho 31 é essa primeira, eu vou subir aqui para a primeira linha, 31, e depois eu tenho, para completar 1030, eu vou descer aqui para S ao quadrado, vai ficar 1030. Então agora vamos fazer os determinantes. Primeiramente este elemento de cá, fazer o determinante de 1, 10, 31, 1030, dividido por 10, sinal negativo. E do lado de cá eu vou ter 1, 10, 0, 0, sinal negativo, dividido por 10. Esta conta aqui ela vai dar 0. E esse determinante vai ser 1030 menos 310 sobre 10 negativo, o que vai dar menos 72. E por último agora vamos fazer a última linha, que é o determinante 10 menos 72, 1030 e 0, que divide por menos 72, sinal negativo. Aqui vai ser 0 porque eu vou ter duas colunas de 0 do lado de cá. E o resultado dessa operação
vai ser 1030. Então agora nós temos que analisar esta coluna aqui para ver se há mudança de sinal. Então repare que aqui eu tenho uma mudança de sinal, mais para menos, e uma mudança de sinal. Então eu tenho duas mudanças de sinal. Quer dizer que eu tenho duas raízes no semiplano direito do plano complexo. Se a gente calcular os polos desse sistema, deve ter duas raízes com parte real positiva. E elas são menos 13,41 e 1,71 mais ou menos 8,59J. Ou seja, aqui eu tenho duas raízes com parte real positivo. Então, neste caso, tenho duas mudanças de sinal, duas raízes no semiplano direito do plano complexo, então esse sistema vai ser instável. Então, se nós simularmos este sistema em malha fechada no MATLAB, a gente vai obter o seguinte resultado. Com a aplicação do degrau unitário, a resposta ao degrau vai divergir, ou seja, mostrando que de fato eu tenho raízes com parte real positiva e vai dar um sistema em malha fechada instável para esta representação. Como orientação de estudo extra classe, realizar a leitura agora do capítulo 5, tópicos 5.4 e 5.6 do livro Diaria de Controle Moderno, do Ogata. Então com isso encerramos a aula de hoje. Agradeço a todos aí pela atenção e até a próxima aula.